Dando continuidade, pessoal, vamos falar então sobre a origem, a classificação dos fármacos. Então, os fármacos, que são essas substâncias químicas que darão origem ao medicamento, elas podem ser classificadas como naturais, animais, vegetais ou artificiais quando produzidas em laboratório, tá? E aí nós temos também os seus efeitos. Os efeitos terapêuticos, não o que significa a palavra terapia, é uma forma de tratamento, tá? Então as medicações, os fármacos, né, que dão origem aos medicamentos terapêuticos, são aqueles fármacos que tendem a melhorar a condição de nossos pacientes, tá? E ali nós temos também as medicações secundárias. São fármacos que proporcionam um efeito que não concorrem com a melhoria da situação patológica, sabe? Que talvez não vai fazer muita diferença ali na condição do paciente, por isso que eles se chamam secundários. Entretanto, eles podem ser adversos ou indesejáveis quando interagem com outras substâncias, e aí eles podem ser prejudiciais. Mas por hora eles não farão muita diferença no quadro do paciente, por isso que eles chamam-se secundários ou laterais, tá? Mas se ele entram em contato, essas medicações esses fármacos entram em contato com outras substâncias, eles podem provocar um efeito indesejável. Reações adversas. O que são reações adversas? A ingestão de certos fármacos pode ocasionar sintomas indesejáveis ou até mesmo a toxicidade. Além disso, pode proporcionar interações prejudiciais com outros princípios farmacêuticos usados ao mesmo tempo, tá? Então, reações adversas são aquelas reações que nós não estamos esperando do paciente ao consumo de determinados fármacos, tá? Mas como todo o organismo de cada indivíduo é diferente, é singular, é único, isso pode acontecer. Então, as reações adversas são aquelas quando o organismo produz ao entrar em contato com uma droga, com um fármaco, tá? São as reações indesejáveis do organismo. Tóxicos, reações provocadas por doses excessivas, tá? Ou acumulação anormal do fármaco no organismo. Locais, as reações dos fármacos que acontecem somente na administração da medicação, do fármaco, tá? Sistêmicos, quando a gente fala sistêmico, abrange o corpo todo. Efeitos que podem ocorrer em um órgão ou em sistemas diferentes, tá? Então ele pode, num princípio, atuar em um órgão, mas consecutivamente atuar em outros sistemas do organismo. Sinérgicos, combinação dos efeitos de 2 ou mais fármacos, tá? Simultaneamente, que conseguem um efeito maior do que se fossem administrados de forma isoladas, tá? Então, esses sinérgicos são fármacos que serão devidamente combinados, tá? 2 ou 3 fármacos juntos, que assim eles têm um efeito mais potente do que se tivessem sido administrados sozinhos. Antagônicos têm efeitos contrários aos esperados, tá? Entre 2 fármacos, tá? Então, são os fármacos antagônicos. Vamos falar, então, sobre a farmacodinâmica, como que os medicamentos, ou melhor dizendo, como que os fármacos se comportam em nosso organismo. Bom, vamos começar a falar então de alguns mecanismos do nosso organismo para que assim nós possamos entender como que os fármacos agem, tá? Toda vez que eu tenho uma dor local, isso significa que algo não vai bem. A dor, ela é um mecanismo, né, que é nos mostrado pelo nosso sistema nervoso central para apontar que algo não vai bem. Então, quando eu tenho uma dor local, isso significa que aquele determinado órgão tem alguma alteração importante. Seja lá a presença de uma bactéria, seja um quadro infeccioso. Então, a dor sempre é uma representatividade do sistema nervoso central de que algo não vai bem. E quando nós tomamos um analgésico, o que acontece de fato com o nosso organismo? Os analgésicos, esses fármacos, né, que compõem o analgésico, eles se ligarão em moléculas específicas e vão reduzir o estímulo da dor,
tá? Porque nós temos fibras, né, que vão ali do nosso cérebro, que conectam a todas as partes do nosso organismo. E através dessas fibras, o cérebro percebe que algo não vai bem e manda o estímulo da dor. E esses analgésicos, eles podem fazer com que esses estímulos eles sejam bloqueados quando eles se conectam a moléculas específicas, de modo a melhorar esse estímulo da dor, tá? Então, nós precisamos conhecer de fato o nosso organismo para que nós possamos entender como que as medicações funcionam. Então, tendo isso em vista, que toda vez que uma pessoa sente dor, é um sinal que o próprio sistema nervoso central tem de nos avisar que algo não vai bem, essas medicações irão bloquear esses estímulos. Eu deixei até uma figura aqui para vocês que fala sobre isso, tá? Então, num primeiro momento, essas medicações, elas são absorvidas na corrente sanguínea, tá? Elas são devidamente distribuídas, se conectam às moléculas específicas, são devidamente transformadas e depois elas são excretadas, né? Porque o excesso dessas substâncias em nosso organismo resultará na formação de toxinas. E toxinas em excesso causam danos ao nosso organismo. Então, temos aqui essas condições, tá? Vamos lá, então. A professora deu o exemplo aqui, vamos lá. Então, falar sobre a farmacodinâmica. Eu vou ler aqui conforme tem aqui no slide mostrando para vocês. A farmacodinâmica é o campo da farmacologia que estuda e analisa os efeitos fisiológicos dos fármacos no organismo, bem como os mecanismos de ação e a relação entre a concentração do fármaco e os efeitos desejáveis, aqueles que nós esperamos, ou efeitos colaterais. Ou seja, a farmacodinâmica estuda a correlação existente entre o fármaco e o organismo, observando quais processos fisiológicos são afetados pelos fármacos através dos seguintes fatores, tá? Então, para que a gente entenda a ação dos fármacos e quais possíveis sistemas podem ser afetados, nós precisamos levar em conta esses seguintes fatores, tá? Local e mecanismo de ação do fármaco, relação entre a concentração e proporção do efeito, variação dos efeitos e a resposta do organismo, tá? Então, pessoal, a farmacodinâmica ela vem a entender de fato como esses medicamentos eles são devidamente, como acontece a sua absorção, como acontece a sua relação nesses processos fisiológicos, tá? O que de fato eles alteram, tá? Então isso aqui é muito importante. Bom, dentre os efeitos desejáveis, né, desses fármacos no organismo estão interação com enzimas, então esses fármacos eles interagem com enzimas específicas para que assim nós consigamos ter o efeito esperado, tá? Interação com proteínas estruturais também, tá? Ligação com receptores hormonais e neurotransmissores, porque o cérebro ele coordena todas as ações, né, juntamente com hormônios em nosso organismo. E uma vez que de fato essas medicações elas interferem nesse processo do sistema nervoso central, diminuindo o processo da dor, por exemplo. Então, nós consigamos entender aqui melhor qual é a devida ligação do sistema nervoso central nesse processo de dor e aonde os fármacos interferem nesse processo, tá? Os fármacos, de fato, eles se conectarão a alguns neurotransmissores, impedindo, assim, de fato, com que esses estímulos dolorosos, eles continuem a se manifestar, por exemplo. Ruptura da estrutura da membrana celular do parasita, tá? Principalmente em processos em que temos a invasão de agentes infecciosos em nosso organismo, tais como bactérias ou vírus. Alguns fármacos farão com que destruirão a membrana desses parasitas, tá? De forma a não fazer com que eles continuem a se multiplicar no organismo. Alguns outros fármacos
tá? Que tem por finalidade destruir bactérias e vírus, fazem com que dificultam a sua reprodução, fazendo com que assim também o sistema imunológico consiga destruir a esses agentes infecciosos, tá? Entre os efeitos indesejáveis das ações dos fármacos, podemos dizer adição química, né? Então, assim, haverá uma adição química maior que o esperado dentro do organismo, aumento da probabilidade da mutação das células, tá? Uma vez que há uma mutação celular, nós temos aí complicações, tais como a origem de células cancerígenas, então isso é muito complicado. Dano fisiológico induzido, ou seja, um dano a um determinado sistema de nosso organismo. Doenças induzidas por medicamentos, porque substâncias químicas em excesso ou quando não são devidamente metabolizadas podem causar doenças no organismo do indivíduo que fez o uso do fármaco. Ações simultâneas diferentes, tá? Potencialização ou inibição indesejáveis de substâncias e reações de hipersensibilidade a esses componentes químicos. Então, pessoal, como nós falamos anteriormente, cada organismo poderá responder de uma forma diferente quando entrar em contato com este fármaco. Tá? Existem as pessoas que têm alergias aí aos medicamentos, né? Tanto é que quando nós fazemos a triagem, a gente sempre pergunta se o paciente tem alguma alergia. Mas pode ser que o indivíduo pode ter passado a sua vida inteira fazendo uso de determinado medicamento. E de repente chega em um determinado momento de sua vida que ele passa a apresentar reações indesejáveis, as reações adversas. Isso pode acontecer, tá? E pode levá-lo até a morte. Um exemplo disso, eu vou até deixar um outro vídeo que eu tenho para vocês que fala sobre o choque, que é o choque anafilático, que é uma resposta máxima do organismo quando ele entra em contato com algumas substâncias que ele não aceita, tais como alguns fármacos, tá? Então isso pode acontecer com alguns de nossos pacientes. Pode ser que a vida inteira um indivíduo fez o consumo de um determinado fármaco e chega em um ponto da sua vida em que ele se torna totalmente intolerante àquela substância. Isso pode acontecer. Por isso que é sempre muito importante, ao administrarmos a medicação de um paciente, a gente observar toda e qualquer alteração no seu estado geral. Ah, mas professora, ele não tem alergia a nenhuma medicação. Mas naquele momento o organismo dele pode responder de uma forma brusca, até mesmo porque o organismo ele não é previsível das pessoas, né? De ninguém é previsível. De uma hora para outra, a sua aceitação a esses componentes do fármaco pode mudar. Sendo assim, é muito importante que nós tenhamos essa visão ampla de sempre que administrarmos uma medicação, por mais que seja de uso corriqueiro do paciente, nós verificarmos toda e qualquer alteração no seu estado, tá? Então, pessoal, esse choque, deixa eu só falar rapidinho sobre o choque anafilático. Existem vários tipos de choque. Eu vou até deixar um vídeo que fala sobre todos esses tipos de choque, que é bem esclarecedor, mas vamos dar aqui um enfoque ao choque anafilático. O choque anafilático é o que pode acontecer com esses pacientes quando alguns fármacos lhe fazem mal ao extremo. Esse choque anafilático, na verdade, ele pode ser decorrente de diversas situações. Tá? Pode ser uma alergia, pode ser uma resposta máxima do organismo com alguma substância alimentar, pode ser com algum tipo de agentes químicos, mas também podem ser aqui com esses fármacos, tá? A serem ingeridos pelo paciente. O organismo ele não suportará a presença desse fármaco, tá? Quando ele chega no caso do choque anafilático, aqui no caso numa resposta máxima aqui de uma intoxicação medicamentosa. Então o organismo ele não aceita aquela substância química presente naquele determinado fármaco. Tendo em vista essa não aceitação, consecutivamente a demanda, a oferta de sangue e oxigênio nos tecidos e nos órgãos ficará reduzida. E como o nosso cérebro ele percebe toda e qualquer alteração e necessidade que nós temos, o nosso cérebro, percebendo essa situação, criará uma série de mecanismos para a reversão do quadro.
Então, num primeiro momento, é uma situação muito grave que leva os pacientes à morte muito rapidamente. Então, num primeiro momento, o cérebro percebe, o organismo entrou em contato com aquele fármaco que lhe fez muito mal, começa a faltar sangue nos órgãos e tecidos, é o choque anafilático. O cérebro percebe essa redução e fala, não posso deixar, né, com que essa situação continue. Aí ele vai ativar um mecanismo fazendo com que o coração trabalhe mais rápido, movimentos respiratórios mais intenso, atividade gastrointestinal mais intenso, o organismo começa a trabalhar arduamente para que seja distribuído mais sangue e oxigênio. Essa fase a gente ainda consegue reverter em algumas vezes essa condição do paciente. Mas à medida em que essa fase avança tão rapidamente, vai para a segunda fase, onde sangue de membros superiores e inferiores tentarão irrigar o coração, pulmão e cérebro para não deixar faltar sangue, essa condição já fica complicada. Faltando sangue em membros superiores e inferiores, consecutivamente, órgãos como fígado, baço, estômago irrigarão sangue ao coração, pulmão, cérebro. Consecutivamente haverá uma falência múltipla dos órgãos, consecutivamente esse paciente vem a óbito. Tudo porque ele foi totalmente... ele não conseguiu, o organismo desse paciente não suportou determinada presença ali de um fármaco, tá? Então isso pode acontecer, obviamente em dosagens maiores, né, dosagens mais altas de fato, mas em alguns casos, quando o paciente ele tem uma alergia extrema, tá? Uma alergia muito intensa a determinado fármaco, ele entra nessa condição. Então isso é uma condição que nós precisamos estar atentos e entender que isso pode acontecer a todo e qualquer paciente, tá? Até mesmo porque as alergias, né, medicamentosas, assim como as alimentares, elas podem acontecer em qualquer fase da vida do indivíduo. Ele pode ter a vida inteira ter consumido determinada substância, mas chega em uma época, né, da sua vida em que passou por algumas outras complicações de saúde que ele passa a ser totalmente intolerante àquela substância. Então isso nós precisamos ficar atentos, tá? Então o choque anafilático, ela é uma das possíveis complicações aqui em relação à toxicidade, né, de alguns fármacos, quando essas substâncias elas podem ser administradas em doses maiores, ou então quando o paciente ele é totalmente intolerante mesmo àquelas determinadas substâncias, tá? Então isso é muito importante nós falarmos. Mas ainda sobre a ação dos fármacos no organismo dos indivíduos, temos aqui alguns fatores a considerar. Por isso que a gente